Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Edna, professora de História. Nós hoje vamos estar falando um pouquinho aí sobre os povos da Mesopotâmia. Primeiro vamos compreender o que significa Mesopotâmia. Mesopotâmia em grego significa terra entre rios, ou seja, a região da Mesopotâmia ela fica entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. E é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. Ela é localizada no Oriente Médio, atual Oriente Médio, e foi onde então se diz que surgiu aí o berço da humanidade. As primeiras civilizações, elas procuravam os rios como fonte de água e também para poder realizar as plantações, a agricultura, que era muito importante nesse período. Então, Mesopotâmia, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Vamos falar um pouquinho aí das características da Mesopotâmia. A civilização mesopotâmia, como eu já falei para vocês, desenvolveu entre os dois grandes rios, Tigre e Eufrates. Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código de leis, as cidades-estados. A Mesopotâmia era uma região muito fértil, facilitava a fixação dos povos, como eu falei para vocês, pela questão da água e também por facilitar aí a questão da agricultura. Houve vários povos que habitaram a Mesopotâmia. Dentre eles nós temos os sumérios, os acádios, os assírios, dentre outros povos também dominaram essa região. Então, os mais conhecidos são esses, que eu falei para vocês, que habitavam aí a Mesopotâmia. As cidades eram protegidas por muralhas. As construções mais altas eram os templos, que eram chamados de zigurates, que eram construções altas, que eram os templos religiosos. Eram administrados por sacerdotes, que detinham o poder administrativo da cidade. Com o tempo, essas cidades foram crescendo e despertando cobiça das cidades vizinhas. Houve a necessidade de separar o poder religioso do administrativo. Então surgiram os primeiros comandantes militares. Nem tudo, entretanto, era resolvido com lutas. As cidades também começaram a comercializar aquilo que não necessitavam, os excedentes. Isso gerou as primeiras trocas comerciais que se tem notícia. Lembra lá que nós estudamos lá no Neolítico, quando surgiu a agricultura, começaram a plantar e começaram a sobrar. Aquilo que sobrava, o chamado excedente, passou então a ser vendido, a ser comercializado. Primeiro em forma de trocas e depois surgiram as primeiras feiras e depois vêm as primeiras cidades. E aí então começou o processo do comércio, as trocas comerciais entre esses povos. Aqui nós temos a região da Mesopotâmia, vocês podem observar aí, toda essa região, que é chamada de crescente fértil, que é em forma de uma lua crescente, é a região da Mesopotâmia, certo? Os povos da Mesopotâmia, vamos falar um pouquinho aí dos sumérios e acádios. Os sumérios. A primeira civilização que desenvolveu na Mesopotâmia foi a dos sumérios. O povo que veio então do Planalto do Irã, que desenvolveu então nessa região. Cada cidade era independente, as chamadas cidades-estados, que tinham um chefe. Então, quando a gente fala de cidade-estado, que ela tinha governo próprio. Então, cada uma delas tinha o seu governo próprio. As terras eram consideradas propriedades dos deuses, cabendo ao homem servi-los, não só com o trabalho agrícola, mas também com a edificação dos zigurates, dos templos, que nós falamos agora há pouco. Os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes e eram habilidosos nas práticas comerciais. Elaboraram a escrita cuneiforme, bastante conhecida, assim chamada porque era feita com estilete em forma de cunha. Gravavam em placas de argila. Então, os sumérios desenvolveram a primeira escrita dos povos mesopotâmicos, chamada cuneiforme. Os acádios. Depois de um longo tempo de autonomia, as cidades sumerianas
foram se enfraquecendo devido às lutas pelo poder, às disputas, às brigas, né, pelo poder político. Então, esse enfraquecimento possibilitou então a invasão de vários povos semitas. Esses povos, né, que vieram da Ásia, eles falavam línguas semitas, tais como os hebreus, árabes, etíopes, babilônicos, assírios, arameus, cananeus e fenícios. A cidade mais importante foi Acade, que deu origem então ao termo de Acádios. Por volta então de 2330 a.C., o rei Acádio Sargão I unificou as cidades sumerianas, criando então o primeiro império, que se tem registro na história, o Império Acádio. Porém, contínuas invasões estrangeiras inviabilizaram a permanência deste domínio, que acabou desaparecendo por volta de 2100 a.C. Também durou pouco, esse domínio dos Acádios, na Mesopotâmia. O primeiro Império Babilônico, que nós temos aqui, para vocês terem uma noção de como que era esse primeiro Império Babilônico. Então, nós vamos falar um pouquinho desse império. Entre os invasores da Mesopotâmia, que derrubaram os acádios, estavam os amorritas. Eles provenientes do deserto árabe. Os amorritas se estabeleceram nas cidades da Babilônia, na média Mesopotâmia. Isso aconteceu por volta do século 18 a.C. Hammurabi, rei da Babilônia, conseguiu unificar toda a região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade transformou-se em um dos maiores centros urbanos da antiguidade, onde se erguiam importantes monumentos arquitetônicos. É o caso da Torre de Babel, que é bastante conhecida, que é até citado na Bíblia, como uma torre construída para se chegar ao céu. Essa ideia de quanto mais alto, eles achavam que mais perto estavam dos seus deuses. O Código de Hammurabi, que é um dos primeiros códigos de lei, que ele foi baseado então no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Esse código bastante conhecido, que pode parecer cruel nos dias atuais, mas ele tinha como objetivo regularizar a vingança. Dele então se extraiu a lei de Talião, que pregava então o princípio de olho por olho, dente por dente. Então esse código de lei servia então para julgar os crimes cometidos naquela época, e as punições eram previstas de acordo com o crime cometido. As características dos povos mesopotâmicos. Apesar da grande diversidade cultural, algumas características eram comuns nas diferentes sociedades desenvolvidas na Mesopotâmia. A economia era baseada então na agricultura e dependia exclusivamente das cheias dos rios Tigre e Eufrates, que banhavam a Mesopotâmia. Então, eles esperavam essas cheias acontecerem para poder fertilizar então a terra e realizar então as plantações. O sistema monetário era pouco desenvolvido. Eles plantavam em cevada, que era usado também como meio de comercialização. Os metais também eram utilizados como forma de valor. Então, eles usavam a cevada e os metais como forma, então, de trocas comerciais. A sociedade predominava pessoas livres, mas tinham também os escravos, que vão surgir aí durante as guerras. Eram utilizados nos trabalhos mais duros, como as das minas. Então, os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra, e eles eram utilizados aí nos serviços mais duros, mais pesados. A religião. Os povos mesopotâmicos eram politeístas. Cada povo cultuava várias divindades, vários deuses. E eles acreditavam aí, que os deuses estavam relacionados aí à fertilidade, à vida, à beleza, ao amor. Dentro da ciência e a cultura, os povos mesopotâmicos destacavam-se na ciência, como na arquitetura, na literatura, também na astronomia. Então, tinha os templos religiosos que nós já falamos, os zigurates, que eram templos altos, grandes. Então, os mesopotâmicos então tinham essa noção que quanto mais alto fossem esses templos, mais perto então eles estariam dos seus deuses.
Foram os mesopotâmicos também que elaboraram o calendário dividindo o ano em 12 meses e a semana em 7 dias, cada um, um período de 12 horas. Então eles já tinham uma noção aí, bastante da astronomia. Curiosidades sobre esses povos, Na Babilônia estavam situadas das 7 maravilhas do mundo, Antigos jardins suspensos, que é uma das curiosidades, é vocês saberem, até os dias de hoje, é muito conhecido aí, que são as 7 maravilhas do mundo. Então, nós temos aí o jardim suspenso. A maior parte do território da antiga Mesopotâmia atualmente se encontra hoje situado aí no Irã, e no Iraque. Então, a civilização mesopotâmia, como a gente falou um pouquinho sobre ela aí, a gente pode destacar a questão, dos rios, de ser uma terra entre rios, ficar em uma região chamada de crescente fértil, eram politeístas, então tinham vários deuses, tinham suas cidades-estados com governos próprios, então foram invadidas por vários povos, porém, deixou também a sua importância, por ser aí chamada de berço da humanidade, ok?